Muito bom dia a todos. Muitos já me conhecem. Para quem não me conhece, eu sou Bruno Souza, sou técnico na oficina Carretos. Nesse vídeo eu quero falar sobre o teto desse aço de carroceria 176. Eu já falei sobre alguns problemas que esses tetos possam vir a ter. Já fiz um vídeo sobre uma 205. Nesse caso é um pouco diferente. E é importante que vocês saibam por que o motivo dessa reparação. Então, mas antes de a gente começar, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui agora e bora lá. Esse é uma 200, chegou aqui na oficina para nós trocarmos a cortina do teto panorâmico. A cortina, ela tem um mecanismo que é um gênero de uma mola que é colada aqui na cortina, e à medida em que o teto abre, essa mola vai esticando. O que acontece é que resseca e essa mola descola da cortina, que é o que está acontecendo aqui, como vocês podem ver. E isso depois enrola tudo dentro da calha do teto. A calha, que é esse componente que está aqui, é uma peça totalmente mecânica. Dentro dela trabalha os cabos da cortina e também trabalha os cabos que movem o vidro de frente para trás e de trás para frente. O que eu quero falar nesse vídeo é que nós tínhamos a cortina cá na oficina. Quando o carro chegou, nós fomos montar essa cortina e nós descobrimos que houve uma atualização desse mecanismo da cortina. A cortina antiga é uma cortina que traz um encaixe do gênero de tranca, ou seja, ele tranca nos cabos. Esse é o mecanismo e o cabo é esse aqui, ou seja, existe uma tranca e a cortina encaixa aqui e tranca com uma pecinha de plástico. A atualização que houve foi para uns cabos com parafuso. Então, na cortina nova já vinha atualizada, mas o sistema ainda não estava atualizado, ou seja, a cortina nova é de aparafusar, a cortina velha é de encaixe. Os cabos que estavam montados são de encaixe e os cabos que vão ter que ser montados são de aparafusar. Então, foi essa atualização que houve. No entanto, nós, para trocarmos a cortina, basta nós tirarmos o teto de vidro e substituirmos a cortina. Nesse caso específico que houve essa atualização, nós tivemos que desmontar todo o mecanismo do teto. E para desmontar todo o mecanismo do teto, nós temos que desarmar o forro do teto, o forro interior do teto, para fazer essa atualização. Essa atualização, para além dos cabos, para além da alteração dos cabos, também temos que substituir essas calhas, que é onde trabalha a cortina. Esses tetos panorâmicos, eles funcionam da seguinte forma: a unidade de comando do teto, ela mede o tempo que o teto leva para abrir e para fechar, e mede também o consumo de corrente naquele determinado tempo. Essa é a unidade do teto panorâmico. Como vocês podem ver, é um motor com uma unidade, a unidade está aqui dentro. E essa unidade, ela mede o tempo que o teto demora para percorrer do início ao fim. E mede também o consumo de corrente. O que acontece? Por que esses tetos dão problema? Quando existe uma prisão, ou por falta de lubrificação, ou tem alguma peça partida ou alguma peça encravada no teto, o consumo de corrente aumenta. O teto vai tentar fazer a inicialização normal, ou seja, vai tentar abrir e fechar, e no momento em que ele estiver a abrir, se houver uma prisão, existe um consumo de corrente para compensar aquela prisão do teto. E esse consumo de corrente, quando é excessivo, ou seja, quando excede o valor padrão, ele gera uma falha ou de esmagamento, ou do teto emperrado, ou por aí afora. Então, é assim que funcionam esses tetos. Depois de montar todo o teto, depois de montar todos os acabamentos do teto, é essencial fazer a adaptação anti-esmagamento, porque a adaptação anti-esmagamento vai dizer à unidade de comando que, a partir de agora, o tempo que aquele teto percorre em função do consumo de A para B é o tempo que ele vai, é o consumo de corrente que ele vai ter. Ou seja, o consumo de corrente que ele vai ter de A para B é o consumo de corrente que ele vai ter daqui para frente. Então, basicamente é assim que funciona. E vale a pena lembrar, muito importante, que os intervalos de manutenção dos tetos panorâmicos é de 3 em 3 anos ou então de 50 em 50 mil quilômetros. Então, esse é o intervalo de manutenção. Nessa manutenção, deve-se limpar toda a graxa velha, substituir por uma graxa nova. Basicamente, essa é a manutenção desses tetos. Para a cortina, existe um motor bem simples, mas esse motor é comandado também por essa unidade. Essa unidade também mede o consumo de corrente desse motor. E
Da mesma forma que se houver uma prisão no motor da cortina, ele vai também gerar um erro. E nesse caso, como essa cortina ainda era original, esse problema aqui de descolar o forro da cortina da mola é um problema comum e neste caso ainda houve reparação. Existem casos que podem partir alguma peça e aí já não há mais jeito, tem que substituir mesmo o mecanismo do teto completo aqui com as calhas e tudo. Agora nós vamos, já que está tudo cá fora, vamos limpar completamente as calhas, tirar toda essa massa velha das calhas e vamos colocar uma massa nova, que é para exatamente evitar que existam prisões daqui para frente. Basicamente era isso que eu queria falar com vocês. Essa atualização é uma atualização que nós só conseguimos saber quando nós compramos a peça e vamos comparar a peça nova no local de montagem. Então só aí é que nós descobrimos que existe uma atualização desse sistema. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica, desse caso específico desse modelo classe A que apareceu aqui na oficina Carretos Almada. Então espero que vocês tenham gostado. Por hoje é tudo, meu nome é Bruno Souza, até a próxima.